Olá, boa noite. Supremo determina que a Controladoria Geral da União se manifeste quanto à possibilidade de organizar as informações sobre as emendas parlamentares enviadas pelo Legislativo. Operação no Amapá combate esquema de corrupção envolvendo juiz, advogados e integrantes de facção criminosa. Ministério Público de Goiás investiga suspeitos de cometer crimes cibernéticos contra cantores sertanejos. STF suspende por 90 dias recursos sobre danos ambientais em área protegida em Bombinhas, Santa Catarina. Ministério Público faz acordo com plataforma de vendas para combater o comércio ilegal de mercúrio na internet. E ainda, prédios do Poder Judiciário Gaúcho ganham novos símbolos que reforçam a luta pelo fim da violência contra a mulher. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 6 de dezembro, começa agora. O plenário do Supremo está decidindo em sessão virtual se confirma a decisão provisória do ministro André Mendonça, que suspendeu uma lei do Rio de Janeiro que obrigava as companhias aéreas a oferecer transporte gratuito a animais de suporte emocional na cabine da aeronave em rotas nacionais que tenham como origem ou como destino o estado do Rio. Marta Ferreira. A norma carioca autorizava o transporte gratuito de cães-guia, cães ouvintes, cães de alerta e cães de serviço na cabine do avião para acompanhar os tutores. São reconhecidos como animais de assistência emocional aqueles utilizados no controle e no suporte de pacientes psiquiátricos, conforme laudo emitido por médico psiquiatra. Todos os voos que saíssem ou chegassem ao estado seriam enquadrados na lei. A Confederação Nacional do Transporte questiona a validade dessa lei. Para a CNT, a norma extrapola a competência legislativa do Rio de Janeiro porque impõe uma obrigação que atinge outros estados e mesmo outros países. Alega ainda que a União tem a competência exclusiva para estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Aviação. O relator do caso no Supremo é o ministro André Mendonça. No fim de novembro, em decisão provisória, o ministro suspendeu a lei por entender que a Constituição Federal é clara ao fixar que é privativa da União a competência para legislar sobre direito aeronáutico, diretrizes da Política Nacional de Transportes, navegação aérea e transportes. Agora, a liminar concedida por Mendonça está em análise no plenário virtual. Os ministros decidem se confirmam ou não a liminar. O relator confirmou no voto a suspensão da lei. Ele chamou a atenção para os possíveis riscos à segurança operacional das aeronaves e à vida de passageiros e tripulantes que podem resultar da aplicação de uma legislação a qual, a princípio, não demonstra aderência aos padrões nacionais e internacionais de segurança do transporte aéreo. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 13 de dezembro. O STF suspendeu por 90 dias o recurso sobre danos ambientais em área protegida em Bombinhas, Santa Catarina. A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal. E quem tem os detalhes é Carolina Chaves. O empreendimento imobiliário e os sócios foram condenados pela primeira e segunda instâncias a reparar o dano da área degradada. No Supremo, eles alegam que a condenação viola o direito de propriedade e o direito adquirido. Essa é a segunda vez que o processo é suspenso. A primeira foi em outubro para tentativa de conciliação pelo núcleo consensual de conflitos da Corte. Esta semana, tanto o MPF quanto a empresa pediram a prorrogação da suspensão para a realização de estudos técnicos. Ao atender o pedido, o ministro Dias Toffoli determinou prorrogação do prazo por 90 dias para que as duas partes entrem em um acordo. A Confederação Nacional da Indústria acionou o Supremo contra dispositivos da nova lei da reoneração da folha de pagamento. O relator é o ministro Dias Toffoli. As informações com Evne Araújo.
A legislação que reonera a folha de pagamento foi sancionada em setembro pela Presidência da República. A lei determina o fim gradual até 2027 da isenção fiscal de 17 setores da economia, como o da construção civil, transporte rodoviário e de calçados, por exemplo. Na ação, a Confederação Nacional da Indústria contesta os trechos da nova regra que obrigam as empresas a apresentarem declaração eletrônica que informe o valor dos benefícios tributários que recebem, além do montante do crédito correspondente. Segundo a CNI, essas informações já estão à disposição da Receita Federal. Por isso, a exigência aumenta a burocracia e viola os princípios constitucionais da simplicidade tributária, da proporcionalidade e da razoabilidade. Para a entidade, a nova obrigação vai afetar, em especial, as empresas que optam pelo Simples Nacional, regime simplificado de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte, que vão ter gastos maiores para se adequar à regra. A ministra Carmen Lúcia, do STF, pediu vista no julgamento que discute se um candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital de um concurso público deve ser nomeado mesmo após a extinção do cargo disputado. O julgamento é no plenário virtual e a decisão deve servir de parâmetro para todos os casos semelhantes. Anderson Arcoverde tem mais informações. O STF analisa um recurso apresentado pela Prefeitura de Belém do Pará contra o Tribunal de Justiça do Estado, que reconheceu o direito de um candidato ser nomeado para o cargo de soldador. A Prefeitura argumentou que o cargo foi extinto por uma lei aprovada após a homologação do concurso para atender aos limites de despesas com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Até agora, 3 ministros votaram no julgamento em plenário virtual. O relator, ministro Flávio Dino, lembrou que o STF já reconheceu o direito dos candidatos à nomeação após a declaração de sua aprovação em concurso público, mas destacou que no mesmo julgamento foi decidido que o candidato pode não ser nomeado em situações excepcionais. O ministro reconheceu que a superação do limite de gastos é uma situação excepcional. No entanto, Flávio Dino destacou que, no caso específico, o cargo foi extinto após a decisão do Tribunal de Justiça do Pará. Portanto, o ministro negou o pedido da Prefeitura. Na tese de repercussão geral proposta, o ministro destacou que a extinção dos cargos se justifica desde que anterior ao término do prazo de validade do concurso e devidamente motivada. Os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin acompanharam o relator. Moraes divergiu, no entanto, em um ponto da decisão. Ele foi contra a fixação de um prazo de 5 anos após o fim da validade do concurso para que o ente público fique impedido de fazer contratações temporárias ou abrir novo concurso para o mesmo cargo. Com o pedido de mais tempo para analisar o caso feito pela ministra Carmen Lúcia, o julgamento que deveria terminar hoje foi suspenso. E o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para que a Controladoria Geral da União se manifeste sobre a possibilidade de organizar as informações sobre emendas enviadas pelo Poder Legislativo ao STF. Dino pede que a CGU cheque e organize esse material, incluindo as planilhas, atas, os ofícios, todos eles no portal da Transparência. A seguir, MPF faz acordo com plataforma de vendas para combater o comércio ilegal de mercúrio pela internet. E em Goiás, Ministério Público investiga suspeitos por crimes cibernéticos contra cantores sertanejos. A gente volta já já. Entrou na fase final o julgamento dos ex-policiais rodoviários federais acusados de matar Genivaldo de Jesus Santos durante uma abordagem em 2022. A gente vai falar ao vivo agora com o repórter Pablo Lemos, que tem todas as informações sobre esse julgamento para a gente. Boa noite, Pablo. O que foi definido até agora? O que você traz de informação para a gente?
Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. Olha, o Conselho de Sentença se reuniu agora há pouco para definir qual vai ser o futuro dos ex-policiais rodoviários federais após 11 dias de julgamento em que 28 testemunhas foram ouvidas. Então, esse resultado pode sair a qualquer momento. E é isso que vai ajudar o juiz a decidir se eles são culpados ou inocentes. Para lembrar um pouco o caso, os ex-PRFs Paulo Rodolfo Lima Nascimento, Kleber Nascimento Freitas e William de Barros Noia são acusados pelos crimes de tortura e homicídio triplamente qualificado. Em 2022, eles agrediram e asfixiaram Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, dentro de uma viatura da PRF. Isso foi na BR-101, no município de Umbaúba, em Sergipe. Segundo as investigações, Genivaldo passou mais de 11 minutos dentro da viatura, inalando uma grande quantidade de gás lacrimogênio. Ele foi parado pela polícia porque estava sem capacete. Os policiais estavam presos há 2 anos e foram demitidos da corporação pelo Ministério da Justiça. Até agora, essas são as informações sobre o fim desse julgamento previsto para hoje e a qualquer momento a gente pode voltar aqui ao vivo para atualizar. Alessandra. É isso, Pablo. Obrigada por enquanto e, como você falou, a qualquer momento, se tiver resultado, você volta para atualizar a gente. Obrigada, mais uma vez. Bem, o Ministério Público Federal fechou acordo com uma plataforma de vendas para combater o comércio ilegal de mercúrio pela internet. Márcio Fontinelli. Em mais um esforço para combater o garimpo ilegal no Brasil, o Ministério Público Federal assinou com o site OLX um termo de ajustamento de conduta para impedir a venda ilegal de mercúrio pelo site. No acordo, a OLX terá, entre outros pontos, de remover qualquer anúncio com a descrição mercúrio líquido, além de informar ao MPF as tentativas de publicação de vendas com esse conteúdo. A substância de uso controlado tem sido comercializada na internet de forma indiscriminada. Ela é utilizada na exploração de garimpos ilegais na Amazônia e causa sérios danos ao meio ambiente e à saúde pública. Operação investiga influenciadores digitais por crime de estelionato e envolvimento em jogos de azar. Golpe contra compositores sertanejos causa prejuízos de 6 milhões de reais e combate esquema de corrupção envolvendo facção criminosa e membros do alto escalão do Serviço Público do Amapá. Vamos conferir. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amapá fizeram uma operação para investigar um esquema de corrupção envolvendo um juiz, advogados e integrantes de uma facção criminosa. A ação foi no Pará, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. As investigações apontam indícios de que um juiz teria recebido benefícios para deferir pedidos a favor de presos. Algumas das decisões favoráveis não haviam sequer a manifestação do Ministério Público do Amapá. O Ministério Público de Goiás investiga suspeitos de crimes cibernéticos contra compositores sertanejos. O esquema causou prejuízos de mais de 6 milhões de reais para as vítimas. A maior parte delas mora em Goiás. A investigação revelou que criminosos utilizaram inteligência artificial no esquema. A operação cumpriu mandado de busca e apreensão e um de prisão preventiva. Também foi determinado o sequestro e o bloqueio de bens móveis e imóveis no montante de mais de 2 milhões de reais, além da apreensão de veículos e de criptomoedas. A Polícia Civil cumpriu ordens judiciais contra 3 influenciadores digitais em São José dos Campos, em São Paulo, e nas cidades de Cristalina e Lusiânia, em Goiás, por crimes de estelionato, exploração de jogos de azar, cassinos eletrônicos, jogos do tigrinho e lavagem de dinheiro. As suspeitas são conhecidas por ostentar uma vida de luxo nas redes sociais, exibindo viagens frequentes, aquisição de bens de alto valor e compras em lojas de luxo. As investigações mostraram que as influenciadoras repassavam dados falsos para assistência social e eram beneficiárias de programas sociais, como Bolsa Família e Auxílio Brasil. Você aí que vai ao supermercado já deve ter notado que os rótulos de alguns alimentos têm um símbolo para indicar se ali tem ingrediente transgênico. Antes, apenas os produtos com 4% de organismos geneticamente modificados tinham essa informação, mas agora, uma decisão da segunda turma do STJ baixou para apenas 1%, tudo para aumentar a transparência para o consumidor. Vamos ver com a repórter Liamara Mendes. Você sabe o que representa esse símbolo? Não. Não, nunca ouvi falar, nem sei o que é. Nem noção. Esse T aí? É. Sei não. Me ajuda aí.
O ícone identifica um produto transgênico. Ana Brasileiro é pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Ela explica as características desses itens e as implicações para a saúde e para o meio ambiente. Você pode adicionar uma característica que a planta não tinha ou você pode modificar, melhorar uma pré-existente. Então, transgênico é exatamente isso. Você pegou um gene que vem de outro organismo, por isso que é um transgene, e você coloca nesse organismo. Hoje em dia, para você plantar uma planta transgênica ou ter qualquer produto transgênico, você tem que passar por uma série de fiscalizações que são coordenadas pela CTN-Bio, que é o Comitê Nacional de Biossegurança, que avaliam qualquer risco potencial, seja para o meio ambiente, seja para a saúde humana, para a saúde animal. Então, tudo é avaliado e somente aquelas características ou aqueles produtos que não vão ter nenhum risco são liberados para uso comercial. Então, é realmente um produto muito seguro. No caso analisado, o Ministério Público Federal e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor questionaram a legalidade do Decreto 3.871 de 2001. O dispositivo disciplinava a rotulagem para alimentos com até 4% de organismos geneticamente modificados na composição. No curso do processo, o Decreto 4.680 de 2003 substituiu o original e reduziu esse limite para 1%. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a decisão de primeira instância e entendeu que o consumidor tem direito à informação, que deve ser incluída nos rótulos em todos os casos, independentemente de quantidades. A União e a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação recorreram ao STJ. Para o relator na segunda turma, ministro Francisco Falcão, a decisão do Tribunal de Origem ultrapassou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Ele ressaltou que o limite de 1% é suficiente para conciliar os interesses de desenvolvimento econômico e tecnológico com a segurança do consumidor, sem comprometer a saúde pública. Dessa forma, por unanimidade, o colegiado concluiu pela legalidade do Decreto 4.680 de 2003, que regulamenta o direito à informação quanto aos alimentos transgênicos. A Justiça do Trabalho de São Paulo determinou que o iFood pague uma multa de 10 milhões de reais e registre formalmente os seus entregadores. A decisão é da 14ª turma que aceitou recursos do Ministério Público do Trabalho e reverteu uma decisão da primeira instância. O iFood informou que vai recorrer dessa decisão, alegando que a medida não seria viável diante da dinâmica flexível e autônoma do trabalho por aplicativo. A seguir, a STF divulga cronograma da audiência pública sobre vínculo entre motoristas e aplicativos. E o Judiciário Gaúcho promove seminário sobre o chamado Juiz das Garantias. Os detalhes no próximo bloco. Até já! Por unanimidade, o Supremo anulou a regra da Constituição do Maranhão que autorizava a Assembleia Legislativa a convocar autoridades estaduais sem subordinação ao governador para prestar informações. O texto também previa como crime de responsabilidade a ausência não justificada a essa convocação. O relator, ministro Nunes Marques, explicou que as normas estaduais sobre convocação de autoridades pelo Poder Legislativo só podem alcançar os cargos equivalentes aos de ministro de Estado, ou seja, secretário estadual ou aqueles com funções similares que estejam diretamente subordinados ao chefe do Executivo. O STF divulgou o cronograma da audiência pública convocada pelo ministro Edson Fachin, que vai debater sobre o vínculo entre motoristas e aplicativos. O encontro será na segunda e terça-feira da próxima semana. E os detalhes com a repórter Carolina Chaves. A relação das entidades que vão participar da audiência pública está disponível no site do Supremo. Foi levado em conta a representatividade técnica e a expertise na matéria. Cerca de 60 pessoas, entre representantes do Executivo Federal, do Judiciário e do Legislativo, Defensoria Pública e Ministério do Trabalho, além da Ordem dos Advogados do Brasil, associações e representantes dos trabalhadores e de aplicativos vão participar. Cada um terá até 10 minutos para apresentar os argumentos e a participação poderá ser presencial ou por videoconferência. A audiência foi convocada pelo ministro Edson Fachin, relator de um recurso com repercussão geral reconhecida, em que a Uber Brasil questiona a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que considerou legítimo o vínculo empregatício entre a empresa e o motorista.
Na decisão do TST, os artigos 2º e 3º da CLT prevêem, entre outros pontos, que o empregado é toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual sob a dependência do empregador e mediante salário. O TST ainda enfatizou que a Uber faz o cadastro dos motoristas com requisitos mínimos, aceitando ou não o profissional. A empresa é quem fixa os preços das corridas e o percentual a ser descontado para ela. O motorista não tem controle nenhum em relação ao preço das corridas. A autonomia dele é restrita a definir os horários e a aceitar ou não os percursos. A empresa pode desligar o motorista de forma unilateral. Segundo a plataforma Uber, há cerca de 10 mil processos semelhantes tramitando na Justiça do Trabalho. As informações colhidas durante os 2 dias de audiência vão ajudar o relator na análise do recurso e a decisão deverá ser seguida por toda a Justiça brasileira. Ministros das Cortes Superiores, procuradores de Justiça e advogados se reuniram aqui em Brasília para o lançamento de um livro em homenagem ao ex-presidente do STF, Sepúlveda Pertence. O lançamento do livro de Zé Paulo, A Pertence à História do Mineiro Amante da Democracia, lotou o Salão Branco da Suprema Corte. A obra é uma homenagem ao ex-presidente do STF, ministro Sepúlveda Pertence, que durante 18 anos integrou a mais alta corte do país. O jurista faleceu em julho de 2023. Para o ministro-presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, o legado de Sepúlveda foi o fortalecimento dos direitos fundamentais no Brasil. Progressivamente, as mudanças na composição do Supremo permitiram que Sepúlveda Pertence ajudasse a liderar a transição que fez o Supremo crescentemente um tribunal que é proativo na promoção dos direitos fundamentais de mulheres, de negros, de gays, de comunidades indígenas, de pessoas com deficiência, que eu acho que passou a ser o principal traço caracterizador do Supremo Tribunal Federal. Um tribunal que realmente conseguiu tutelar, proteger direitos fundamentais dos segmentos que não conseguem voz e voto no processo político majoritário. A obra reúne textos de outros juristas que compartilharam experiências com o ministro Sepúlveda. O Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, é o organizador do livro. Eu escrevi a parte que eu conhecia melhor, o cidadão notável Sepúlveda Pertence, um homem simples, brilhante, um ídolo para nós do Ministério Público. Natural de Sabará, Minas Gerais, Sepúlveda Pertence chegou ao STF em 1989, nomeado pelo então presidente da República, José Sarney. Entre 1995 e 1997, foi presidente da Suprema Corte e se aposentou em agosto de 2007. Durante a carreira no sistema de justiça, foi advogado criminalista e teve papel relevante na construção do processo de anistia de presos políticos. No Ministério Público, foi procurador-geral da República em 1985, quando deixou o cargo para assumir no STF. O Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul promoveu um workshop sobre o juiz das garantias, que é aquele magistrado que atua na fase pré-processual, garantindo que os direitos dos investigados sejam respeitados. Quem tem os detalhes é o repórter Mauro Verkoiser. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal no YouTube do Centro de Estudos. A atividade online, que faz parte do projeto Diálogos Telemáticos, e teve como convidados o juiz corregedor do TJRS, Bruno Massin de Oliveira, o promotor de justiça, corregedor do MPRS, Rodrigo Brandalize, o advogado criminalista André Maia e o coordenador adjunto na área de Direito Penal do Centro de Estudos do TJRS, Davi Medina da Silva, que destacou o avanço do estabelecimento do juiz de garantias como uma grande mudança no sistema processual brasileiro desde 1941. A partir da implantação desse modelo, nós teremos um juiz com competência para as medidas pré-processuais, sejam elas de natureza probatória ou cautelares, e outro juiz para ação penal, que vai atuar a partir do oferecimento da denúncia,
pelo Ministério Público. O professor e advogado criminalista André Maia destacou a importância da atuação preparatória fundamental do juiz de garantias para todos os operadores do direito. Não basta ser imparcial, é preciso parecer imparcial, especialmente para a sociedade, para que a sociedade entenda a função jurisdicional como uma função legítima, né? Reconheça a decisão jurisdicional como uma decisão legítima. Segundo o juiz corregedor Bruno Massin de Oliveira, a atuação deste juiz reflete o aprimoramento da jurisdição criminal na fase de instrução do processo. Sobre esse tema, inicialmente, a palavra utilizada pelo Dr. André, eu acho que se aplica muito bem, né? A implementação do juiz das garantias, que é o que diz respeito ao aprimoramento da jurisdição criminal, né? Então, é sempre nesse sentido que a Corregedoria do Tribunal de Justiça vai trabalhar e está trabalhando no sentido de aprimorar a jurisdição criminal. Para o promotor de justiça, corregedor do Ministério Público do Estado, Rodrigo Brandalize, a sua criação é considerada uma alternativa utilizada em outros países, que protege a imparcialidade do magistrado, garante o devido processo legal, mas necessita ainda de ajustes por estar em fase de implantação. O juiz de garantias que faça audiência onde houve um debate oral e contraditório e se convenceu da necessidade da manutenção daquela prisão, ele está dando uma decisão de muito impacto. Ele está dando uma decisão muito afirmativa sobre a necessidade de prisão daquele réu. E como o juiz de julgamento vai se influenciar sobre isso? Magistrados de Mato Grosso participaram do primeiro fórum de discussão sobre fundações. A repórter Eli Cristina Azevedo acompanhou o evento e tem as informações. As fundações são instituições que visam o bem coletivo e, pensando no fortalecimento delas, foi realizado o primeiro fórum de discussão sobre fundações, promovido pela 26ª Promotoria de Justiça Civil de Cuiabá. O evento contou com a palestra do desembargador Marcos Machado com o tema Sistema de Justiça pelas Fundações. Nós arrecadamos de alguma forma, seja nos juizados especiais, pelas transações penais. Nós impomos, de alguma forma, quando há condenação em ações civis públicas, obrigações. Então, tudo isso envolve financiamento público ou para o terceiro setor. Realizado no auditório da sede das Promotorias de Justiça da capital, o evento contou com a presença do desembargador Wesley Sanches Lacerda, que também é diretor-geral da Fundação Escola do Ministério Público. Realmente, quando a gente fala de fundação de terceiro setor, não tem como a gente falar sem abranger esse comprometimento com a alteridade. A programação trouxe ainda para os representantes do setor público e da sociedade civil organizada temas como a importância do velamento das fundações, impacto econômico do terceiro setor e boas práticas fundacionais. O objetivo principal deste evento é fomentar o desenvolvimento de novas instituições como essas aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Voluntária na Associação Seara de Luz, a presidente da AMAN, juíza Maria Roside Meira Borba, fala da oportunidade de aperfeiçoar o trabalho voltado às obras sociais. Nós temos uma creche de período integral para 80 crianças. Nós temos abrigados conosco, nesse momento, já 8 idosos e que vivem e convivem dentro do mesmo espaço. Atendemos lá 400 famílias devidamente cadastradas e acompanhadas. A seguir, a STJ decide que a aposentadoria não pode ser penhorada para pagar advogado que atuou em processo contra o INSS. E a gente mostra a campanha do TJ do Ceará que estimula o reconhecimento voluntário de paternidade. A gente volta já. O
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aposentadoria não pode ser penhorada para pagar advogado que atuou em processo contra o INSS. Repórter Jáfer Araújo. O Código de Processo Civil prevê que vários bens não podem ser penhorados, a não ser para pagar valores devidos relacionados ao próprio bem, por exemplo, quando se contrai uma dívida para adquiri-lo. Foi usando essa exceção que uma sociedade de advogados ajuizou a execução de título extrajudicial para receber os honorários contratuais relativos ao trabalho na ação que levou à aquisição da aposentadoria para um cliente. Durante o processo, os advogados buscaram a penhora de parte dessa aposentadoria, mas o pedido foi negado em primeira e em segunda instância, sob o fundamento de que a subsistência do aposentado seria comprometida. No STJ, o recurso especial da Sociedade Advocatícia teve o provimento negado pela terceira turma. Para o colegiado, a regra prevista no CPC não permite a penhora do benefício previdenciário para pagamento de honorários advocatícios, ainda que essas verbas sejam resultado da atuação do advogado na demanda previdenciária. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, o caso julgado não admite a aplicação da exceção à impenhorabilidade pelo fato de o benefício previdenciário não pertencer ao advogado para que ele possa entregá-lo ao cliente em troca dos honorários. Segundo a relatora, o dever de pagar o benefício surge de uma relação jurídica de direito material entre o beneficiário e o INSS, da qual o advogado não é parte. E a primeira turma do STJ derrubou a possibilidade de cobrança de imposto de renda na fonte sobre simples transferência de cotas de fundo de investimento a herdeiros. A repórter Jéssica Castro é quem explica pra gente. Por unanimidade, os ministros do colegiado da primeira turma definiram que não incide imposto de renda retido na fonte sobre transferência de fundo de investimento por sucessão em casos de morte, quando os herdeiros apenas pedirem a transmissão das cotas. O caso julgado pelo STJ envolvia 2 irmãos que impetraram um mandado de segurança preventivo para impedir a cobrança do imposto sobre a transferência de cotas de fundo de investimento que herdaram do pai. Com a abertura do inventário, eles pediram a transferência das cotas, com base no valor da última declaração de imposto de renda apresentada pelo falecido. E o banco informou que haveria a incidência do imposto na fonte. Por isso, eles recorreram à justiça. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região entendeu que, embora a sucessão por morte não implique o resgate das cotas, a transferência de titularidade para os herdeiros autorizaria a tributação, porque resultaria em alteração escritural. Ao analisar o caso no STJ, o relator, ministro Gurgel de Faria, apontou que não há fato gerador do imposto se as cotas estão sendo transferidas aos herdeiros diretamente e não estão sendo avaliadas por valor de mercado. A primeira turma seguiu o entendimento do relator, ao concluir que não se pode presumir antecipação da liquidação ou resgate pela transferência legítima de cotas aos herdeiros, quando na verdade ocorre mera atualização cadastral na administradora do fundo de investimentos. Cartórios de Mato Grosso que apresentaram as melhores práticas e desempenho receberam o selo de reconhecimento da Corregedoria Geral da Justiça do Estado. Essa ação é um incentivo para que as serventias busquem cada vez mais excelência nos serviços prestados aos cidadãos. Os cartórios com as melhores práticas e desempenhos do Estado foram reconhecidos pela Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso durante a cerimônia do Prêmio Cartório Eficiente, realizada na Escola do Servidor. As serventias vencedoras receberam os selos de qualidade ouro, prata e bronze. Esse prêmio é aparentemente simbólico, mas representa o reconhecimento do trabalho prestado pelos notários, tabeliães e registradores, pelo serviço prestado à sociedade. E premiar boas práticas do extrajudicial é extremamente importante, porque valoriza a atividade e segundo, cria uma competição entre eles super saudável de querer prestar o melhor serviço. E quando o extrajudicial trabalha para prestar o melhor serviço público, toda a sociedade ganha. A comissão avaliadora, designada pela própria Corregedoria, analisou aspectos como desempenho financeiro, adequação dos espaços físicos, cumprimento de normas, qualidade no atendimento e capacitação dos prepostos.
Envolveu mais de 250 serventias do estado de Mato Grosso. Foram divididos em vários critérios de acordo com o faturamento e todas as especialidades, desde notas, registro de imóveis, protestos, registro civil de pessoa jurídica, registro civil de pessoa natural, títulos e documentos, todas as especialidades entraram e efetivamente participaram dessa disputa saudável que é em busca da excelência. Essa iniciativa realmente nos deixa muito lisonjeados, né, porque é uma forma de reconhecer o esforço na forma de administrar as serventias, de fazer a gestão de forma eficiente, de forma que a comunidade seja bem atendida da forma como ela merece. O cartório do 4º ofício de Rondonópolis foi um dos reconhecidos com o selo ouro. Isso é um orgulho muito grande, uma satisfação enorme e uma responsabilidade ainda maior, né? A responsabilidade agora procurar ser mais correto do que antes. Já o cartório do distrito do Cochipó do Ouro, além do selo ouro do Prêmio Cartório Eficiente, também recebeu o selo Cartório Inclusivo, que reconhece as unidades que empregam mulheres vítimas de violência. Para nós é uma imensa felicidade estarmos recebendo este prêmio, porque ele evidencia o final do nosso trabalho, né? Então, nós nos dedicamos em prestar um serviço com bastante eficiência, com celeridade e, acima de tudo, garantindo segurança jurídica a todos os cidadãos. Uma campanha do Tribunal de Justiça do Ceará, em parceria com a Universidade de Fortaleza, estimula o reconhecimento voluntário de paternidade e reescreve a história de pais e filhos. Vamos ver. Em face do reconhecimento ora formalizado, delibera que o reconhecido adotará o patronímio Olímpio. A sentença que acaba de sair é uma confirmação pela Justiça do que está no coração e na vida de Fred. A tatuagem no pescoço é uma ilustração dessa história de amor entre ele e o pai. A gente estava querendo que esse documento fosse feito para a gente ter uma família formada mesmo com os nomes. Eu acho que para mim é uma vitória, porque faz tempo que a gente tenta. E ele, principalmente, chega aqui e se emociona, porque é uma coisa que traz muita alegria para a gente, né? O reconhecimento voluntário de paternidade feito pelo Urbano ocorreu durante a campanha Pai, um presente para a vida toda, do Tribunal de Justiça do Ceará, em parceria com a Universidade de Fortaleza. O objetivo é resgatar o direito de ter o nome do pai na certidão de nascimento. É uma campanha de cidadania, uma campanha que resgata laços familiares, que faz com que as pessoas sintam-se acolhidas pelo Poder Judiciário, na medida em que tem aqui a oportunidade de ver exercido um direito seu, que é de paternidade e de filiação. E aqui no TJ Ceará nós ampliamos o escopo dessa campanha. A campanha teve a primeira edição no ano passado e seguiu em 2024. Ao todo, foram 78 reconhecimentos de paternidade que impactaram a história das pessoas envolvidas e a justiça cearense. Isso traz um contentamento, isso traz um estado de ânimo e de espírito das pessoas totalmente diferente do reconhecimento que se consegue pela via judicial. Quem sonhou com uma certidão de nascimento completa tem marcas das dificuldades enfrentadas. Por conta de muitas questões sociais que eu passei na minha adolescência, na minha infância, a gente escuta certas piadas, né, que não tinha pai. Agora ele prefere comemorar a conquista e escrever novos momentos. Mas é muito gratificante hoje saber que realmente a justiça está colaborando para esse momento tão feliz em nossas vidas. Meu nome agora é Fred Henrique de Souza Olímpio, filho de Urbano Olímpio de Oliveira. O reconhecimento pode ser feito a qualquer momento. Basta procurar o fórum da sua cidade. E a seguir a gente fala sobre o programa Verde Novo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E ainda, prédios da Justiça do Rio Grande do Sul ganham novos símbolos que reforçam a luta pelo fim da violência contra a mulher. No Pará, o Ministério Público Federal cobra medidas em relação à melhoria da qualidade do ar em Santarém, que é considerada uma das piores do mundo.
O repórter Márcio Fontinelli tem as informações. Em uma recomendação enviada para o governo federal, o governo do Pará e o município de Santarém, o Ministério Público Federal cobrou medidas urgentes para amenizar a poluição do ar na região. Por causa das queimadas na Amazônia, nesta semana, a má qualidade do ar no município ficou 42 vezes acima da média tolerada pela Organização Mundial de Saúde. Entre outras ações, o MPF pede que o poder público mantenha a população informada sobre os índices de poluição no ar, com avisos inclusive nos sites oficiais e nas redes sociais. 3 prédios do Poder Judiciário Gaúcho ganharam novos símbolos que reforçam a luta pelo fim da violência contra a mulher. A repórter Paola Marcon explica como funciona a campanha Banco Vermelho. Os bancos vermelhos, que integram a campanha nacional de combate ao feminicídio e pelo fim da violência contra meninas e mulheres, foram instalados na entrada dos prédios do Foro Criminal, o Foro Central 1, o Foro Cível, o Central 2 e do Palácio da Justiça. A iniciativa é da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CEVID, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em parceria com a Corregedoria Geral da Justiça e a direção do Foro da Comarca de Porto Alegre. Durante o ato, a juíza diretora do Foro Central de Porto Alegre, Gioconda Pitti, destacou a integração em rede para combater a violência de gênero contra a mulher. E essa campanha, ela visa a gente conscientizar as pessoas que nós somos, assim, um estabelecimento, uma instituição que é a favor, assim, das medidas de combate à violência doméstica, à prevenção, que nós temos uma rede integrada, nós temos desde psicólogos, assistentes sociais, juízes, servidores que estão aptos a acolher e também a tratar com esse assunto que é tão delicado e que cada vez mais se faz presente na nossa sociedade. A campanha Banco Vermelho teve origem na Itália em 2016. No Brasil, foi instituída recentemente pela Lei nº 14.942, de 31/7/2024, e consiste na instalação de assentos em espaços públicos de grande circulação. A coordenadora da CEVID do TJRS, juíza corregedora Thaís Culau de Barros, destacou que a iniciativa busca chamar a atenção da população para o tema, além de mostrar para as mulheres que elas não estão sozinhas. Ele é um banco vermelho, é um banco cor de sangue, que infelizmente é a cor dos machucados, né? É um banco vermelho porque vermelho significa pare, para parar com a violência, e o objetivo desse banco é isso, é chamar uma atenção, conscientizar a população, porque os nossos números da violência ainda continuam muito estarrecedores, e ao mesmo tempo que se conscientiza a população, no banco tem um QR Code que presta uma série de informações, também a mulher vítima de violência doméstica que vê esse banco, ela sente que ela não está sozinha, ali tem as informações de onde ela pedir ajuda. No Rio Grande do Sul, a ação também marca o início da 28ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa e os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A juíza Madiele Franz Machado, titular do 1º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Porto Alegre, lembrou que 4 mulheres morrem por dia no Brasil, vítimas de feminicídio. Nós pretendemos que essa ação também seja estendida para todos os espaços aqui da nossa sociedade, né? Porque essa campanha é uma campanha de ocupação urbana, né? Com o objetivo de chamar atenção para o feminicídio, né? Que é a morte de mulheres em razão do gênero, ou seja, pelo fato de ser mulher, né? E também de todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres. Pois é, e agora a gente fala sobre sustentabilidade. O programa Verde Novo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso distribuiu mudas durante o 22º Rally Ecológico. Quem acompanhou foi a repórter Fernanda Fernandes. Uma manhã chuvosa. Se fosse para a prática de qualquer outra modalidade esportiva, o clima não estaria muito convidativo, não. Mas aqui a competição era outra. O 22º Rally Ecológico. Ao todo, 60 participantes, entre carros e motos, estiveram nesta edição, percorrendo um trajeto de 160 quilômetros pela Rota do Peixe, que abarca diversas comunidades no distrito de Bom Sucesso, em Várzea Grande. E com direito a troféu e tudo.
E como o próprio nome sugere, a competição agregou também sensibilização ambiental com um plantio simbólico de um ipê branco e a distribuição de outras 50 mudas de espécies nativas e frutíferas pelo programa Verde Novo do Poder Judiciário de Mato Grosso, que é um dos parceiros da prova. Há mais de uma década junto conosco. Programa Verde Novo, olha, simplesmente maravilhoso. Distribuímos ao longo desses 22 anos mais de 500 mil de mudas. Vem a 23ª, 24ª, sempre estamos juntos. Nós temos espécies florestais como o jatobá, o angico, o ingá, que também é muito utilizado em áreas úmidas, em solos úmidos, plantar perto de nascentes. Também temos espécies que as pessoas gostam muito, que embelezam muito a paisagem, que são os ipês. E também trouxemos algumas frutíferas, que também, além de atrair a avifauna, outros animais, também as pessoas gostam muito de plantar para ter um pomar dentro de casa ou também em outros locais, em áreas urbanas. Os ralizeiros, claro, e quem passou pelo local também aproveitaram para escolher quais mudas levar para casa e já pegar as dicas de plantio. Parabenizar pela iniciativa, né? O aquecimento global está aí, foram derrubadas tantas árvores aqui, principalmente na capital, né? E aí eu vou levar lá o ipê, que é muito Mato Grosso, né? O ipê para brilhantar ainda mais nosso jardim. Eu peguei um ipê amarelo, acho muito bacana, acho bonita as flores que ele dá, né? E quero plantar num terreno que eu tenho. Tem um terreno vazio, eu quero colocar lá. Eu acho muito interessante, eu acho que todo mundo deveria ter essa consciência. Pelo menos uma árvore você deveria plantar. Né? Pelo menos deixar uma semente sua, né? Eu vou plantar essa muda aqui, esse ipê amarelo na minha casa e esse ipê de jardim também, porque eu acho que está faltando árvore lá na minha casa, está poucas, e eu moro aqui mesmo, né? Uma chácara, e eu estou precisando de mudas e chegou bem na hora. E o programa Verde Novo também esteve presente no mesmo dia durante a realização do último Multiação de 2024 em Cuiabá, com um estande que distribuiu outras 500 mudas. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Aproveite o fim de semana.